A Santa Maria já estava pronta. Mas um navio, por mais forte que seja, não navega sozinho. Ele precisa de mãos menos mãos calejadas, experientes, desconfiadas, mas determinadas. E essas mãos não aparecem do nada. Elas vêm de histórias, medos e necessidades muito humanas. Quando Colombo reuniu sua tripulação, o que encontrou não foram heróis, e sim homens comuns. Homens que aceitariam atravessar o desconhecido por razões muito diferentes, menos algumas nobres, outras desesperadas. Ao contrário do que muitos imaginam, boa parte da tripulação não se apresentou voluntariamente. Palos de La Frontera estava sob penalidade real por um conflito antigo com a coroa, e como punição, era obrigada a fornecer navios e homens para a expedição. Isso significa que muitos marinheiros embarcaram porque não tinham escolha. Cronistas da época registram murmúrios de irritação entre os pescadores locais. Se tivéssemos escolha, ficaríamos em terra. O italiano vai nos matar no março e mesmo assim, no fim, todos embarcaram. Eles sabiam que a recusa poderia significar prisão, multa ou perda de bens. Aceitar era difícil, mas resistir, ainda pior. Apesar dos conflitos, Colombo conseguiu reunir um núcleo de navegadores experientes. Entre eles se destacava Martim Alonso Pinzón, capitão da Pinta, um homem admirado e temido na região. Os Pinzón eram conhecidos como os melhores navegadores da Andaluzia, e foi graças ao prestígio deles que muitos homens aceitaram embarcar se Martim Pinzón ia. Então talvez a expedição não fosse tão suicida assim. Outro personagem-chave era Juan de la Cosa, mestre da Santa Maria e dono da embarcação. Ele não era um tripulante qualquer. Era o cérebro técnico da expedição. Foi ele quem revisou instrumentos, corrigiu erros de navegação e trouxe a experiência necessária para manter o navio em curso. Sem la Cosa, a viagem teria sido muito mais caótica. Os documentos da época apontam que cerca de 40 homens compunham a tripulação da Santa Maria. Mestres de navegação, grumetes jovens, alguns com apenas 12 ou 13 anos, carpinteiros, fundamentais para concertos em alto mar Calafates, especialistas em selar e impermeabilizar o casco coldés, responsáveis pelas armas escrivão, que registrava tudo, intérpretes, na esperança de negociar com povos desconhecidos, soldados, para proteção e religiosos como o Frei Juan Pérez, enviado para manter a fé e registrar milagres. Cada homem tinha um papel claro e indispensável. Um único grumete incompetente poderia comprometer o içar das velas. Um carpinteiro hesitante poderia condenar o casco ao menor impacto, e todos sabiam disso. A maioria dos homens deixou família sem saber se voltaria. Muitos tinham dívidas. Outros eram fugitivos tentando recomeçar. Alguns desesperados pela chance de trocarem uma vida de pobreza por uma recompensa real. Os registros sugerem que quase todos os tripulantes eram homens simples, rudes e marcados pela vida. Nenhum deles tinha a noção de que estavam prestes a participar de um dos eventos mais importantes da história do mundo. Para eles era apenas uma travessia. Uma longa travessia, paga pela coroa. E talvez, com alguma sorte lucrativa, Colombo não era unanimidade entre os marinheiros. Para muitos ele era um estrangeiro ambicioso demais, com ideias perigosas. Um dos marinheiros registrados teria dito: "Quem fala em atravessar o mar-oceano não conhece o mar." Mas Colombo tinha algo que mudava tudo: convicção. Mesmo seus críticos admitiam que, ao vê-lo falar, era difícil duvidar completamente. E isso, somado ao respeito que os Pinzón inspiravam, garantiu a disciplina inicial da tripulação. Um pequeno grupo acreditava de fato no sonho de Colombo. Homens curiosos, inquietos, atraídos pela ideia de chegar ao Japão, à China ou a terras ainda maiores. Para eles, a jornada era mais do que um trabalho. Era uma chance de fazer parte de algo desconhecido, grandioso, arriscado. Um desses homens foi Rodrigo de Triana, que mais tarde ficaria famoso por avistar terra pela primeira vez. Reza a tradição que Rodrigo se juntou à expedição porque sentia que o mundo era maior do que diziam. E ele estava certo. Na última noite antes da partida, os marinheiros se espalharam pela vila. Uns beberam até cair. Outros rezaram em silêncio. Alguns escreveram cartas sabendo que provavelmente jamais veriam suas famílias novamente. A Santa Maria, ao amanhecer, trouxe todos esses destinos embarcados em um mesmo convés. Corações diferentes, medos diferentes, esperanças diferentes, todos presos ao mesmo casco. Quando o navio deixou o porto, aqueles homens comuns, pescadores, pedreiros, mercadores, órfãos, fugitivos, aventureiros, se tornaram involuntariamente protagonistas de um capítulo que mudaria o globo. Eles não sabiam disso, talvez nunca tenham compreendido completamente, mas cada passo que davam sobre o convés rangente da Santa Maria ecoava em algo maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Eles não eram heróis,
Não eram lendas, eram homens reais, homens do mar. E juntos, estavam prestes a atravessar o desconhecido. Homens do mar, quem eram os tripulantes da Santa Maria? A Santa Maria já havia deixado o porto, e os homens que a habitavam começavam a revelar suas verdadeiras naturezas. Mas, para entender completamente quem eram esses indivíduos e por que aceitaram embarcar na viagem mais arriscada de suas vidas, precisamos mergulhar ainda mais fundo em seus mundos, suas motivações e suas histórias esquecidas, ainda próximos à costa espanhola. Antes de enfrentarem o oceano aberto, a convivência no convés já mostrava sinais do que viria pela frente. Os marinheiros se dividiam naturalmente em grupos. Os mais experientes, que falavam pouco e observavam muito. Os mais jovens, impressionados com qualquer coisa nova que viam. Os supersticiosos, que evitavam certas partes do convés para não acordar o azar. E os praticos, que apenas queriam completar o trabalho e receber seu pagamento. As noites eram frias. O vento assobiava pelas cordas, e os homens começavam a conhecer os limites da própria coragem. O convívio humano sempre foi um dos maiores desafios em viagens longas e ali, naquela nau pesada e lenta, tudo se amplificava. O século XV era uma era de crenças poderosas, e os marinheiros eram talvez os mais supersticiosos de todos. Algumas das crenças mais fortes da tripulação incluíam não assobiar o navio, pois isso chamava ventos ruins. Não tocar em certas partes da proa sem permissão, porque trazia mau presságio. Não falar sobre monstros marinhos perto dos grumetes, para evitar provocar o mar. Evitar derrubar sal, considerado sinal de morte. Muitos marinheiros chegaram a questionar se aquela viagem desafiava a vontade do mar. Alguns temiam que atravessar o desconhecido fosse ofender criaturas que acreditavam habitavam regiões sem luz. Colombo ouvia tudo com paciência. Ele entendia o medo, e sabia que precisaria vê-lo com disciplina, não com mapas. Poucos lembram, mas havia a bordo um homem cuja presença destoava de todos. O astrônomo e matemático Rodrigo Sánchez de Segovia, enviado pela Rainha Isabel para fiscalizar a expedição. Ele não era marinheiro, não era soldado. Era um estudioso seco, metódico e muitas vezes mal visto pela tripulação. Enquanto os homens trabalhavam com mãos calejadas, Sánchez anotava coordenadas, conferia a bússola, calculava ângulos solares e vigiava Colombo sem dizer uma palavra. Para muitos marinheiros, ele era um intruso. Para a coroa, eram os olhos e a mente crítica que impediria Colombo de exagerar seus feitos. Para Colombo, era um lembrete constante de que cada passo seria avaliado quando voltasse e se voltasse. Por mais estranho que pareça aos olhos de hoje, havia meninos muito jovens na tripulação, menos alguns com apenas 12 ou 13 anos. Eles atuavam como grumetes, limpavam o convés, carregavam água, ajudavam nos mastros, acendiam lampiões e entregavam mensagens. Alguns tinham perdido os pais. Outros eram enviados pelas próprias famílias, que esperavam que o mar lhes desse um futuro melhor. A vida desses meninos era dura. Dormiam pouco, comiam, por último, e aprendiam rápido que um erro no convés podia custar caro. Ainda assim, eram parte essencial da rotina do navio. E muitas vezes eram eles que traziam leveza para o ambiente pesado. A primeira noite totalmente longe da costa foi um divisor de águas. O vento soprava mais forte, a temperatura caiu, e o balanço do navio se intensificou. Foi nessa noite que os primeiros marinheiros começaram a mergulhar no verdadeiro significado da viagem. Não havia mais retorno fácil. Voltar demandaria tanto esforço quanto seguir em frente. Colombo manteve vigília, observando as estrelas. Ele sabia que aquela noite marcava o início real de sua jornada. Aperte Dolly. Tudo dependeria não só da habilidade da tripulação, mas da resistência psicológica de homens que nunca haviam se afastado tanto de casa. Com o mar mais agitado e a costa desaparecendo ao horizonte, alguns tripulantes começaram a questionar suas escolhas. Um relato posterior descreve um marinheiro que teria dito: "Se tivéssemos visto o mar assim antes de partir, eu teria fugido." Outro, mais velho e experiente, respondeu: "Agora é tarde. O mar já nos aceitou." Essa ideia, menos a de que o mar aceita ou rejeita um navio, era comum entre navegadores da época, e muitos acreditavam que a Santa Maria havia sido aceita, justamente por sua solidez e comportamento estável nas primeiras ondas mais fortes. Enquanto a expedição avançava lentamente rumo às Canárias, a tripulação começou a desenvolver uma rotina essencial: trocas de vigia a cada poucas horas, inspeção diária das cordas e das velas, refeições rápidas e repetitivas, verificações no porão para evitar vazamentos, pequenas reparações feitas pelos carpinteiros, e sempre a vigilância constante do mestre Juan de la Cosa. Nessa rotina rígida, alguns homens se destacavam pela força, outros pela inteligência e outros pela calma. Colombo observava tudo silenciosamente, anotando em seu diário o comportamento da tripulação. Ele sabia que, conforme avançassem,
A tensão aumentaria menos e queria identificar desde cedo quem seriam seus aliados e quem poderiam se tornar ameaças. Os historiadores modernos concordam em um ponto importante. Não foi a Santa Maria que determinou o sucesso da travessia, e sim os homens que estavam nela. E esses homens eram um mosaico de coragem, desespero, fé, superstição, ambição e medo. Cada um deles carregava uma história própria, uma razão própria, e um destino que seria transformado para sempre quando avistassem terras muito além de qualquer mapa europeu. Ao final dos primeiros dias, enquanto a frota navegava rumo às Ilhas Canárias, a tripulação da Santa Maria começava a se tornar uma unidade perfeita, tensa, mas unida pela necessidade. Eles não sabiam, mas estavam prestes a enfrentar calmarias intermináveis, tempestades violentas, conflitos internos, ameaças de motim, e o peso psicológico de navegar onde nenhum europeu havia estado antes. A Santa Maria, carregada de homens comuns, havia dado seus primeiros passos rumo ao desconhecido. Eles não eram lendas, menos ainda, mas estavam caminhando para se tornarem parte de um dos capítulos mais decisivos da história humana.